Muito bem, vamos à nossa 14ª aula sobre os candles e nessa aula nós vamos ver um pouco sobre a movimentação desses candles em ambiente de replay, tá? Para que vocês possam didaticamente compreender a forma como esses tempos gráficos vão ter que fazer você ficar experiente na sua tomada de decisões. Quanto menor o tempo gráfico, mais rápido você tem que tomar uma decisão, tá? Então, o gráfico de 1 minuto, ele vai pedir para que você tome uma decisão, né, com base na movimentação, na confluência dos candles de 1 minuto. O de 2 minutos é a mesma coisa, o de 5 minutos e assim por diante. Tá certo? E também vocês vão ver qual é a mudança em relação a preço, a lucro e a prejuízo, né? O gain e o stop, em cada um desses tempos gráficos. Então, vamos lá. A nossa última aula, nós estávamos falando do gráfico diário, tá? Então, vamos começar do comecinho com o gráfico de 1 minuto. Nós temos esse tempo gráfico que é muito curto e eu estou colocando aqui a, o replay. Deixa eu encerrar aqui que o tempo dele se esgotou, será? Deixa eu ver. Não, ele está rodando aqui, tá? No gráfico de 1 minuto. Muito bem, olha. O preço ele tinha terminado no dia 30 nessa região. E quando ele abre nesta região aqui, o primeiro candle. Ou seja, essa diferença aqui entre o fechamento do dia anterior e a abertura do mercado neste dia foi uma diferença que, se você desclicar essa mãozinha aqui, você consegue apertar o botão esquerdo do gráfico e colocar até onde ele começou aqui embaixo. Essa diferença de preço nós chamamos de gap. Então, houve um gap de baixa de 896 pontos, tá? É muito comum que uma das coisas esperadas é que o, o preço, ele, em algum momento do dia, ele retorne para a mesma região do fechamento do dia anterior. Às vezes isso acontece no começo do dia, às vezes no meio, às vezes no final, e também pode não acontecer no mesmo dia, tá certo? Então, quando a gente viu que o preço abriu em 896 pontos, esse preço oscilou para cima e para baixo e fez tanto um pavio quanto uma sombra muito grande aqui nessa região, fazendo um corpo de candle de tamanho mediano. Da mesma maneira, só que numa proporção um pouco menor, aconteceu com esse terceiro candle aqui. E a presença desse pavio no final dessa movimentação vem dizer que existe alguma interferência vendedora aqui para que essa continuidade de alta não aconteça. E esse terceiro candle, em 1 minuto, ele está tendo uma força vendedora mais forte do que as duas anteriores. Lembra quando nós estávamos falando que 1 minuto é cada candle isolado, quando a gente vai para 2 minutos são dois candles em um, em 5 minutos são cinco candles em um. Então, até aqui, a gente está completando 3 minutos, né, de tempo gráfico, em que o preço ele subiu e depois ele desceu, e agora está tendo um impulso vendedor novamente. A gente não sabe se ele vai ter continuidade aqui, tá? Então, se a gente fosse transformar
esses três candles em um único candle, a gente teria uma base, um corpo de candle muito pequenininho e um pavio altíssimo, significando que a continuidade de venda, sim, era uma probabilidade. E olha o que o preço está fazendo. Então, no gráfico de um minuto, quem opera em um minuto, esse aqui seria, né, um candle decisivo para a continuidade de baixa ou não, tá bom? Se a gente utiliza um, um tempo gráfico de um minuto, a gente vai ter aqui, nessa ordem que eu tenho aqui, tá na finalização desse candle, um alvo de R$ 22, tá? E um stop de 28 que teria sido alcançado com facilidade. Se eu quero pegar uma, uma pontuação um pouco maior, eu tenho aqui um alvo de R$ 40 e um stop de R$ 35. O que é sempre muito importante? Que o stop seja financeiro ou técnico. Se você trabalha com stop financeiro, você está trabalhando de acordo com o seu gerenciamento de risco. Se você trabalha com stop técnico, o stop técnico sempre tem que estar acima da sua última máxima, tá certo? E isso acarretaria num preço de stop geralmente mais alto do que o que a sua conta pode comportar, tá bom? Neste candle que se formou, depois de um candle com uma força, com um volume vendedor bastante grande, ele teve continuidade, mas encontrou aqui, né, uma região compradora muito forte. O preço ele não conseguiu ter continuidade. Ele tentou ter continuidade, mas aconteceu uma impulsão compradora muito forte. E aqui, um candle que tenta já sinalizar a subida dele. E o próximo candle, ele já está vindo rompendo essas últimas mínimas do preço que aconteceu nessa região aqui. E se ele fechar para cima dessa área, a gente tem uma probabilidade de a gente ter uma alta do preço acontecendo. Só que a gente está vendo aqui, olha, que o preço ele tentou superar essa região aqui e ele está encontrando aqui uma dificuldade, ele está sendo jogado para baixo. Então, a gente vai precisar tomar uma decisão muito em breve, faltam apenas 2 segundos, sobre aquilo que a gente vai fazer. Houve um pavio muito grande aqui, tá? Então, na superação dessa última mínima aqui do preço, que foi uma tentativa de reação, a gente pode pensar, sim, em uma possibilidade vendedora caso o preço ultrapasse essa última mínima aqui para baixo. Então, o preço ele ficou preso nessa região e a gente tem que esperar, ver se ele vai ter uma força compradora forte. Quanto maior o corpo do candle, maior a probabilidade dele subir. Quanto menor o corpo do candle, menor a probabilidade dele subir. E assim a gente vai tomar a decisão. Olha aqui quanto tempo falta para você tomar uma decisão, tá? Então o preço ele está tentando subir pela terceira vez e está encontrando dificuldade formando pavio. Conseguiu superar essa última mínima, o pavio um pouquinho menor do que o anterior, e a gente pode pensar realmente que esse candle pode ser decisivo na movimentação compradora. Existe também sempre uma possibilidade de a gente pensar que o preço ele faz estruturas de topos inferiores e fundos inferiores. Essa estrutura tende a fazer a gente pensar em uma movimentação de baixa, tá? Assim também como existem estruturas de topos e fundos superiores, que nos faz pensar em uma continuação de alta. Por enquanto, nós temos um topo maior do que o outro, e a gente está vendo aqui um processo em que o preço está com dificuldade de fazer um novo topo. Esse candle aqui, fechando aqui para baixo, nos faz pensar mais em uma continuação de vendas.
muita gente já entra nessa região aqui vendendo, tá certo? Então, é uma possibilidade de entrada. Vamos ver se vai ter confirmação desse candle aqui, vendedor, se esse próximo candle fechar com vendas também. Ele tentou ultrapassar aqui, recebeu uma pressão vendedora, faltam 14, 13, 12 segundos para ele fechar. Vamos ver se ele fecha para cima ou para baixo. 2, 1, fechou para baixo, vende. Por que houve a venda? Porque houve uma falha de continuidade de alta, o preço respeitou essa última mínima, foi impulsionado para baixo, tá? E agora ele vem para tentar fechar essa última mínima aqui. Então ele vai descer de minuto em minuto para tentar superar essa última mínima. O stop está sendo um stop que está posicionado acima da última máxima, que é um stop financeiro, é um stop adequado. O candle que se formou aqui é um candle de força em relação às anteriores, indicando uma probabilidade do preço ter continuidade de vendas. No entanto, a gente vê que essa região aqui é uma região que teve uma defesa compradora muito forte, muito importante. Então, o preço chegar até aqui, até para superar e fazer aquele desenho que eu mostrei para vocês, de topo mais alto, mais baixo do que o outro e fundo mais baixo do que o outro, é a possibilidade que faz sentido para que o preço tenha continuidade. Mas essa estrutura é uma estrutura teórica, tá? A gente sempre tem que pensar em liquidez no day trade. Então, sabendo que essa região aqui foi uma região de defesa compradora, que o preço desceu e não conseguiu ter continuidade, mesmo tendo um candle com um corpo, né, forte, né, um corpo, um candle de força em relação aos candles anteriores, esse candle aqui já começa a alimentar um pouco de dúvida sobre a continuidade. Estamos tendo uma sinalização, por enquanto, que nos dá a entender que esse preço ele pode continuar descendo, tá? E se você ficar na dúvida, você pode sair da operação nesse exato momento, tendo aqui um pequeno lucro, tá? Ou deixar a operação rolar, ou até mesmo diminuir o tamanho do seu stop. Qual é o recomendado? O recomendado é que você proteja o seu capital com todas as forças. Mas toda vez que você protege o seu capital com todas as forças também, você tem uma tendência maior a desenvolver um tipo de comportamento chamado de mão de alface. Ou seja, você não suporta esperar o tempo andar a seu favor da operação e você tenta evitar a qualquer custo um possível stop. Então você acaba, com o passar do tempo, sendo uma pessoa que vai ter pequenos ganhos e grandes prejuízos e essa conta nunca vai fechar. Então, o recomendado é, uma vez que você fez a sua leitura, que você quer esperar o seu operacional, ver o seu operacional acontecer, é que você permita levar o stop, entendendo que ele é o limite daquilo que você entende como sendo positivo, tá bom?
Tem muita gente que, para não levar o stop, acaba levando o stop mais para cima e aumenta o preço do stop. Ou seja, se eu arrastar ele mais para cima, ele vai passar para R$ 40, 45, 50. Posso colocar ele até nessa região e vai para R$ 100. E se o preço chegar lá, aí você tem um prejuízo que você não gostaria de ter. Então, o stop tem que ser inegociável. Se ele for acionado, faz parte da atividade do trade, tá bom? Nesse gráfico, eu não estou utilizando nenhum indicador, não estou utilizando nenhuma média, eu estou utilizando ele para que vocês vejam como é você fazer operações em tempo gráfico muito curto. É um tempo gráfico de 1 minuto. Então, nem sempre aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vê no gráfico de 1 minuto, obedece a um padrão. E você, em tempos gráficos menores, tem uma probabilidade maior desse preço oscilar com mais força e não respeitar exatamente aquilo que você tinha planejado. Portanto, as maiores chances de stop acontecem em tempos gráficos menores. Não que elas não aconteçam nos tempos gráficos maiores também, tá certo? Mas é mais fácil, é mais provável que nos tempos gráficos menores isso aconteça com mais frequência, tá bom? Vocês estão percebendo que no gráfico de candles uma situação acontece. Cada minuto as velas são diferentes, né? Essas duas acabaram sendo muito próximas, mas a cada minuto um tipo de vela diferente começa a acontecer. Então você tem uma variação muito grande de características, o que faz com que você oscile nas suas interpretações de leitura de uma maneira muito forte. E isso é uma coisa que me desagrada no Kindle, tá? É, tem gente que adora, diz que cada Kindle conta uma história. E de fato, sim, quando a gente vê uma sombra como essa, a gente entende aqui como uma região, né, de defesa de pessoas que estão comprando preço. E, de fato, o preço ele teve dificuldade, apesar desse candle aqui ser um candle de força, para ter continuidade de baixa, essa região foi uma região de defesa que fez com que o preço produzisse esse outro candle aqui, que foi um candle de força, para que o preço pudesse subir. E aí, quando ele fechou esse candle aqui, ele perdeu a força. Aí aqui ele faz, né, uma movimentação que o corpo do candle quase não existe. E agora a gente vê uma sombra aqui que vai poder, que faz a gente ler, faz a gente interpretar que esse preço agora ele vai subir. Ao mesmo tempo, ele faz uma outra falha aqui na continuidade do corpo do candle, falando, opa, aqui existe uma região de defesa vendedora muito forte, né? E a gente não sabe se esse próximo candle aqui ele vai subir ou se ele vai descer. Então, a cada formação de candle, você vai oscilando na sua leitura, vai oscilando na sua interpretação, e isso fica gerando, no meu caso, muita ansiedade, muita agonia, tá? Então, a gente precisa ver se esse tipo de estilo de gráfico é um estilo de gráfico que pode te deixar mais calmo ou menos calmo. Essa foi uma das razões pelas quais eu uso o gráfico diário de candles para poder fazer as principais marcações de máximas, as marcações de mínimas, as marcações de suportes e resistências.
e trago ele para o gráfico, essas marcações para o gráfico de renda, tá? Nesse caso aqui, nós temos corpos de candles muito pequenos, né, com sombras, né, onde o preço ele tentou descer algumas vezes e não teve continuidade. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma região, né, de defesa, assim como aconteceu essa região de defesa aqui. Por isso que o stop ele tem que ficar logo acima dessa última máxima aqui, porque se o preço subir, ele pode subir de maneira muito forte, inclusive para ir tentar fechar o gap de abertura aqui em cima, tá? Então ele teve uma falha aqui na superação dessa máxima e agora a gente vê um candle, né, que o corpo dele é maior do que os candles anteriores, vendedor. E a gente vai precisar ver se essa continuidade de baixa pode acontecer. Vamos ver. Ninguém sabe. Existe aqui uma forma de a gente prever, e aqui eu acho que o stop ele é mais certo de acontecer, quando a gente faz a marcação das últimas mínimas, né? Então, se a gente pegar essa última mínima aqui e ligar com as últimas mínimas que aconteceram, a gente tem aqui o que nós chamamos de LTA, tá certo? Que é linha de tendência de alta. Então, se o preço ele chegar até aqui, que foi exatamente onde eu fiz a minha entrada vendedora, ele terá uma dificuldade de conseguir ultrapassar essa região aqui para baixo. Então, ele até pode descer aqui e depois ele tende a subir. Se ele fizer esse fundo e começar a subir aqui, aí a gente vai ter um stop acontecendo. Veio um candle com um corpo vendedor grande que não teve continuidade. Ao mesmo tempo, veio um candle, né, branco, comprador, que também não teve uma expressão muito grande em relação ao anterior. E agora a gente está vendo aqui uma tentativa de superação dessa movimentação compradora, que a gente vai ver que provavelmente vai vir para tentar romper esse último topo e o stop ser acionado. Então a questão passa a ser: será que ele vai ter força para passar dessa região? Veio uma sequência de um outro box, de um outro candle comprador, né? Sem muita expressão ainda, e vamos ver se ele vai ter continuidade ou não. Então entende o estado psicológico, né? Ele forma dois candles compradores. Aí depois ele vem com outro vendedor. E aí uma hora você pensa, vai dar certo, outra hora você pensa, vai dar errado. E a gente simplesmente não sabe. Então, qual é o X da questão? Quando a gente entra numa operação, a gente não tem mais controle algum sobre ela. A única coisa que a gente vai poder ter controle é sobre o valor que a gente está disposto a perder. E se você não aceitar o valor que você está colocando em risco, aí você vai começar a ter problemas de ansiedade, vai ter problemas de raiva, problemas de fúria, né? Agora, o preço, ele fez aqui um candle, né, que é um candle de força vendedor forte, e ele está encontrando aqui o suporte dessa LTA. Pelo tamanho do candle, a gente pode imaginar sim que esse candle ele pode ter uma continuidade de baixa mais provável. Mas em toda a LTA sempre vão haver pessoas que vão buscar compras aqui, tá bom? Então o preço ele pode descer um pouquinho aqui, mas pode ser que ele volte e continue a sua alta. Vamos ver. Então tudo pode acontecer. Então a nossa postura é: o preço está sendo, como eu posso dizer, aqui ele respeitou a LTA. Ele tentou descer, não conseguiu e parou exatamente em cima da LTA.
Esse próximo candle aqui de 1 minuto, ele vai decidir o rumo que o preço vai ter. Se ele vai vir para buscar o alvo ou se ele vai vir para o stop, tá? O que eu acho interessante fazer? Você ficou numa dúvida muito grande, o mercado está lateral? O mercado lateral é um mercado complicado, porque o preço sempre tende a fazer umas movimentações contrárias. Então, se você estiver muito agoniado e o preço chegou no seu preço de abertura, é melhor você sair no zero, né? E aí, para isso, você clica em Alt B, que aí o seu stop ele é trazido diretamente para o seu preço de entrada na operação, e se o preço subir, você sai da operação sem prejuízo, tá certo? Vai pagar apenas as taxas e os emolumentos. Ele fechou para baixo, fez aqui uma pequena sombra, e agora a gente vai ver se ele vai ter continuidade. Toda vez que um rompimento de uma LTA, que é linha de tendência de alta, ou ao contrário, uma LTB, acontece, a gente precisa, na verdade, esperar um retorno para confirmar a bipolaridade da função. Então, se essa linha é uma linha de tendência de alta, esse box branco agora está vindo testar essa LTA para saber se ela vai funcionar como uma resistência para o preço continuar evoluindo. E aí, se essa resistência realmente funcionar, o preço pode ter mais chances de descer. Então ele vem, encostou aqui na LTA e está tendo uma segunda tentativa de superação que está recebendo uma pancada toda vez que encontra aqui a LTA. Outra marcação que nós podemos fazer é em relação a esse fundo mais baixo aqui com esse outro fundo mais baixo aqui. Então, no rompimento desse último fundo, a gente pode esperar um retorno a ele para ver se a bipolaridade vai acontecer para que ele continue descendo. O que é que nós sabemos aqui? Se houve uma defesa compradora expressiva aqui, significa que nessa região, aqui embaixo, existe stop, ou seja, existe dinheiro. É uma região de liquidez. E se houve tanta defesa vendedora aqui, significa também que essa região aqui em cima também tem bastante stop, também tem bastante liquidez. Então, para onde o preço vai? O preço vai para onde tiver mais dinheiro de stop, porque vai ter maior liquidez. E quem impulsiona esse preço para cima ou para baixo? Principalmente na primeira hora do dia. São os robôs institucionais que têm acesso a uma ferramenta chamada aba Times and Trades, aonde esses robôs conseguem fazer a leitura da quantidade de dinheiro que existem nessas duas regiões. E aonde tiver mais dinheiro é para onde o preço vai. Então, toda vez que você entrar em uma operação, você precisa pensar aonde tem mais estoque.
Quando eu entrei na operação nesse ponto, a gente tinha mais stop aonde? Em região onde tem um maior tamanho de pavio, porque a reação compradora foi maior aqui. Então, aqui, inicialmente, foi aonde teve mais stop. Depois, outra região onde tem stop é aqui acima dessa máxima, e depois de tanta defesa vendedora aqui, né, o volume de stop se acumulou, e aí a gente não sabe dizer se o volume de stop que tem aqui é maior do que o volume de stop que tem aqui embaixo. Olha, essa operação foi iniciada às 9h09 da manhã. E agora são 9h29 da manhã, ou seja, são 20 minutos, são 20 candles de um minuto, em que o preço está oscilando acima e abaixo do preço de entrada na operação. Quero aproveitar aqui o curso já para mostrar para vocês uma característica de um candle, que é este candle aqui. Este candle aqui tem um nome, ele se chama de martelo. E quando o martelo aparece numa região em mínima de preço, ele quer nos dizer que as próximas movimentações tendem a ser movimentações de alta. E aqui nós tivemos um candle que, em relação ao tamanho dos candles anteriores, é um candle de força compradora, que teve uma continuidade, mas uma continuidade discreta, e agora a gente está vendo aqui, a gente vai precisar ver o que é que vai acontecer com esse candle. Ele encontrou aqui na LTA, mais uma vez, uma dificuldade de continuidade de alta e está começando a dizer que ele quer fechar um pouquinho para baixo. Mas isso é negociação, tá? Agora ele está começando a dizer que, olha, eu vou testar essa LTA novamente aqui. Não conseguiu, fechou para baixo. O preço ele deu uma pancadinha aqui para baixo, encontrou essa outra LTA aqui e não conseguiu superar. Olha lá, testando novamente essa LTA e com dificuldades de ultrapassar essa LTA aqui. Então entendam que o preço, na maior parte das vezes, principalmente quando o mercado é lateral, ele se movimenta para cima e para baixo para buscar o stop das pessoas, tá bom? Que no caso, aqui em cima está nessa região e aqui embaixo o stop está nessa região. A quantidade de dinheiro que existe abaixo ou acima dessas região é para onde o preço vai acabar se direcionando.
E esse é um tipo de coisa que você não consegue controlar. Você pode ter as médias, pode ter os indicadores, você pode ter o que você quiser. É a robozada institucional que vai dizer o que é que vai acontecer. Eu conheço um trader que fala o seguinte: olha, no mini índice a coisa precisa acontecer de forma rápida. Se a coisa demorar muito, saia da operação com o menor valor possível, seja ele positivo ou negativo, tá? Então aqui a gente tem cerca de 24 minutos que a operação aconteceu. E ele diz o seguinte: se a tua operação não acontecer no máximo 15 minutos, abandona o barco, tá? Porque você, quanto mais tempo exposto ao mercado, maior o risco que você corre. Já existem outras pessoas que dizem que, uma vez que você entrou na operação, deixa ela acontecer, vai fazer alguma outra coisa, saia de frente da tela e deixa o preço rolar. E uma coisa é fato e eu tenho que concordar: quanto menos você conseguir interferir na operação que você mesmo deu a entrada, mais saudável é para você, tá? Porque você vai trabalhar a sua paciência, você vai trabalhar a sua ansiedade, vai trabalhar a sua angústia, vai ter que trabalhar os momentos de decepção, de frustração e de raiva. E apesar de não serem sentimentos nada agradáveis de serem sentidos, são sentimentos que, conforme você vai aprendendo a lidar com eles, vão te trazendo um ganho no seu autoconhecimento e no seu autocontrole também. Olha lá, aqui essa sequência, né, de corpos de candles vendedores maiores acontecendo é uma sequência interessante para a gente pensar na continuidade do preço aqui embaixo. Agora, pela segunda vez, está começando a formar uma sombra muito grande, tá? Então, essa característica dentro desta região aqui é uma situação que pode voltar a se repetir, tá? Então, em ambientes de lateralização, a gente deve comprar nas mínimas e vender nas máximas. Então, aqui sim é um ponto em que a gente pode pensar que o preço ele tem, pelas características anteriores, uma probabilidade de continuidade de baixa, para vir buscar os stops que estão nessa região aqui. Conforme o preço está chegando próximo do alvo, aí você pode proteger a sua operação no zero ou reduzir o tamanho do seu stop até a última máxima anterior. E o preço chegou no alvo. E você saiu com 39,50 com apenas um contrato. Vamos arredondar para R$ 40, tá? Se você tivesse com dois contratos, seriam 80. Se tivesse com três, 120, né? Se estivesse com 10, seriam R$ 400, tá bom? Então, é importante que você consiga fazer a sua gestão de capital e a sua gestão de risco e fazer as suas operações com um número de contratos maior à medida que o saldo na sua carteira aumenta. Se você tentar logo de cara, enquanto você está aprendendo e aprendendo a lidar com o tempo que leva para o preço chegar no objetivo, no alvo ou no stop, e quer apenas pensar em dinheiro, você vai acabar sofrendo problemas emocionais sérios, tá bom? Então, foi esse o tempo para fazer essa operação. Então, nesse momento, você não tem que pensar em ganhar dinheiro. Você tem que pensar em fazer a leitura correta e deixar acontecer. E para isso é que a gente usa a Trade Arena,
e é para proteger o seu capital, tá certo? Lá no torneio você vai gastar o preço do torneio, que são 10, 15, R$ 20, dependendo do torneio. Se for uma conta safe, agora no começo, vão ser apenas R$ 25 para você ter uma margem de R$ 1.500. Então, se você perdesse R$ 56, iria acabar com a sua vida? Precisa ter raiva por conta disso? Não, tá bom? Bom, fizemos essa operação aqui com o tempo gráfico de 1 minuto. No próximo vídeo, vocês vão ver o tempo gráfico de 2 minutos, tá certo? Então, até o próximo vídeo.